E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e Geoleu Perdidos e Achados do Max Lucado. Pessoas da Bíblia amadas e resgatadas por Deus, como eu e você. Pessoal, esse livro aqui eu recebi da editora Thomas Nelson Brasil e é o primeiro livro que eu leio do autor. É um autor muito conhecido, provavelmente você já viu esse nome em muitos lugares, na banca de revista, no supermercado, na livraria, na lanchonete, em todo lugar. Porque, como traz aqui, né, é autor com mais de 120 milhões de livros vendidos. Tipo, ele já vendeu livro pra caramba, né? Mas então, esse aqui é mais um e eu tenho algumas coisinhas pra falar com vocês sobre ele. Bom, esse livro aqui, ele traz 23 capítulos curtos e cada capítulo vai falar sobre uma pessoa, um personagem da Bíblia e como essa pessoa estava numa situação perdida, uma situação excluída da sociedade ou de alguns privilégios, e em Cristo essa pessoa encontrou graça, encontrou amor, ela foi bem recebida. Ela era perdida e foi achada, né? Essa ideia é aplicada a diversos personagens aqui. Aí que fala, por exemplo, de Jacó, fala de Filipe, fala de Noé, fala de Nicodemos, fala de Isaías, fala de Davi, o endemoniado gadareno, fala de Josias, Jó, Pedro, enfim. Os capítulos seguem uma formatação igual em todos eles e esse padrão é o seguinte: logo no início tem uma história que é uma história como um exemplo, uma ilustração, às vezes é uma história do próprio personagem que é falado no capítulo. Logo depois é feito um gancho dessa história para o texto base que ele quer tratar, seja lá de Pedro, de Noé ou de Davi, ou seja lá de quem for o personagem que ele quer falar. E essa transição é muito bem feita, é um gancho bem encaixadinho mesmo da ilustração para o texto, e então é feita uma aplicação prática para a vida daqueles que estão lendo, aqueles que passam por aquelas dificuldades, aqueles mesmos sentimentos em que o personagem bíblico sentiu ou aquela experiência que ele viveu, o leitor também vive e pode ser beneficiado com aquele princípio abordado no capítulo. Isso é feito de uma forma bem arrumadinha e logo depois o capítulo é finalizado, mais ou menos retornando à história. É um negócio bem estruturado, sabe? Terminando o capítulo, no final tem perguntas para reflexão, para discussão, baseado no capítulo, né, passado. Então, todos os capítulos seguem esse mesmo formato, 23 capítulos, todos nessa mesma estrutura, o que me deixou muito maravilhado. Eu fiquei surpreso e eu achei muito bem feito. Bom, eu não conhecia o Max Lucado, mas já tinha ouvido falar e pude testemunhar aqui. Esse livro, ele traz um tom bem encorajador, bem confortador. Ele é aquele cara que quer ajudar, quer consolar aquele que se sente mais prejudicado, né, que conhece da graça e do amor de Deus, né, a ideia é mais ou menos por aí. E isso é bem bacana, porém ele falha em alguns aspectos, em outros ele é um tanto superficial, em outros ele leva um caminho diferente do caminho das escrituras. Por exemplo, no primeiro capítulo, logo no primeiro, é falado sobre fé, e o aspecto de fé que é falado é muito em um tom de fé cega, sabe? Aquela fé que você crê e vai, sem uma fé sem conteúdo, uma fé que não tem uma base, sendo que a fé bíblica tem um conteúdo, né? Você crê em algo que foi falado, você crê em alguém, e a fé, como é mostrado aqui, é uma fé muito solta. Vá! Por exemplo, aqui numa parte fala assim, Marcos 5:36 diz: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus, tananã, né? Jesus foi lá e fez o que tinha que fazer. E aí ele pega essa parte do não fazendo caso do que eles disseram e usa isso aplicado para nós. Ele diz o seguinte: ignore aqueles que dizem que é tarde demais para começar de novo. Desconsiderem aqueles que dizem que você nunca será nada na vida. Faça-se de surdo para aqueles que dizem que você não é inteligente o bastante, rápido o bastante, alto o bastante ou grande o bastante. Ignore-os. Às vezes o primeiro passo da fé é encher o seu ouvido com algodão. Meu, que loucura! É uma loucura isso, porque o fato de Jesus não dar ouvido àquelas pessoas, existe um motivo muito que a gente sabe. Poxa, Jesus é o próprio Filho de Deus, Jesus era Deus, Jesus ele estava planejando fazer algo claramente ali, ele sabia que ele ia fazer, ele sabia que ia dar certo, ele não precisava nem sequer da opinião das pessoas, da crítica de outras pessoas. Tipo, é Jesus, entendeu? Nunca esse mesmo princípio pode ser aplicado a nós, porque nós somos falhos. Muitas vezes estamos determinados a fazer uma coisa e estamos errados nessa determinação. Nós precisamos dar ouvidos às críticas, nós precisamos dar ouvido a outras opiniões, e muitas vezes precisamos até mesmo dar ouvido àqueles que são nossos inimigos, porque muitas vezes em suas críticas, muitas vezes pecaminosas e sem de motivações erradas, é possível haver verdade ali, podemos tomar proveito para ter um caminhar em sabedoria para a glória de Deus. Então não faz sentido ignorar tudo e usando como base o que Jesus fez.
Outro aspecto, por exemplo, que ele diz aqui é que Jesus acreditava nas pessoas. Ele diz o seguinte: é claro que ninguém acreditou nas pessoas mais do que Jesus. Ele viu algo em Pedro que valia a pena desenvolver. Viu na mulher adúltera algo que valia a pena perdoar. E em João algo que valia a pena controlar. Ele viu algo no ladrão na cruz e o que ele viu valia a pena salvar. E na vida de um extremista de olhos arregalados, sedento por sangue, ele viu um apóstolo da graça. Lá no capítulo mais pra frente, falando do ladrão da cruz, ele fala de como o ladrão na cruz era alguém que na sociedade não tinha valor, mas Jesus viu valor naquele homem. Aqui novamente é um grande deslize que o Max Lucado faz. Por quê? Ele tá falando aqui de pessoas perdidas, de pessoas que são excluídas, de pessoas que não são valorizadas dentro do seu contexto. Muitas vezes não é valorizado por sua família, por sua sociedade, por seus até mesmo amigos. Beleza. Mas aí ele diz que o fato de Jesus dar uma atenção a essa pessoa e amar essa pessoa é porque Jesus viu valor nela. E isso não é bíblico. Jesus não precisa ver valor em ninguém para amar alguém. Na verdade, o amor de Jesus Cristo é totalmente livre de qualquer mérito que possamos ter, se é que podemos ter algum mérito. A verdade é que não é que somos amados por Cristo porque apenas Ele viu que somos valiosos. A verdade é que só Jesus Cristo pode de fato nos amar, apesar de não sermos valiosos. Nós não temos valor em nós mesmos. Ele diz claramente aqui em uma parte que o homem tem um valor intrínseco. Não tem. Fala pra ele, né? Não tem, Max Lucado. Não tem, cara. Nossa. Se podemos dizer que há algum valor no homem como criatura de Deus, é porque é criatura de Deus e, em especial, é criado à imagem e semelhança do próprio Deus. E após a queda, se podemos dizer ainda que há algum valor no homem, é porque o homem foi salvo e nele habita o Espírito Santo de Deus. Ou seja, se há algum valor no homem, não é intrínseco a ele mesmo. O homem é pó. E após a queda é um pó imundo. Não há um valor intrínseco. Mas eu tenho que dizer que eu vi a boa intenção do Max Lucado, e aqui eu não estou sendo irônico, eu estou sendo muito sincero. Ele quer realmente confortar as pessoas que se sentem excluídas. Mas o caminho que ele toma, ou que ele leva as pessoas para que elas sejam confortadas pela graça de Deus, não é um caminho correto. É um caminho que foge da verdade de que as pessoas realmente, como pecadoras, elas não têm valor e elas precisam reconhecer isso. Jó 20, do 4 ao 7, diz assim: porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Ainda que a sua presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como seu próprio esterco apodrecerá para sempre, e os que o conheceram dirão: onde está? Pois é. Então, em alguns pontos, o Max Lucado é bem superficial, em outros pontos ele é fraco, em outros ele escorrega mesmo, ele vai fora do caminho correto, mas nem tudo não, sabe? Por exemplo, em uma parte falando da mulher com fluxo de sangue, que vai até Jesus tocar nele, né, para que ela seja curada, ele diz o seguinte: não havia nenhuma garantia, é claro. Ela esperava que Jesus respondesse, ela ansiava por isso, mas não sabia se ele o faria. Tudo que ela sabia era que ele estava lá e que era bom, e isso é fé. A fé não é a convicção de que Deus fará o que você quer. A fé é a convicção de que Deus fará o que é certo. Perfeito, lindo, amei isso aqui. Outra parte massa também, falando sobre Mefibosete, ele diz o seguinte: mas então acontece alguma coisa do tipo na história da Cinderela. Os homens do rei batem a sua porta em Lordebar. Eles o colocam em um carro e o levam até a presença do rei. Você imagina o pior e começa a orar por um companheiro de cela que não ronque. Mas os criados não depositam você nos degraus da prisão. Eles o colocam na mesa do rei. Bem acima do seu prato está um cartão marcando o lugar com o seu nome. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Muito massa isso. Mas então, apesar das críticas que eu fiz, o Max Lucado acerta em algumas coisas de maneira muito precisa, o que é legal. E não dá pra negar que ele é um ótimo escritor. Mesmo tendo essas falhas, o que ele faz muito bem. Deu pra ver como ele é bom pra estruturar a sua ideia do que ele quer apresentar e também do uso de ilustrações e todos os recursos para facilitar a linguagem, a comunicação. É muito legal. Apesar de eu dizer que em alguns aspectos ele é um livro fraco, ele não é necessariamente um livro doutrinário. Ele não vai aprofundar-se, ele não vai fundamentar-se tanto em doutrina, em fundamentos teóricos da fé. Ele é um livro essencialmente prático, propositadamente prático para ensinar. O princípio de fé que ele pega para desenvolver a sua ideia é um aspecto muito simples. Ele pega um princípio bem pequeno, como por exemplo a necessidade da fé em Cristo, e expande isso usando um exemplo, usando uma passagem
passagem bíblica, usando várias aplicações, usando uma forma de convencer a pessoa de que aquilo é bom, e expande isso num capítulo e desenvolve isso em um livro, e é basicamente assim que a gente vê. Bom, esse livro aqui tem 23 capítulos, mas ele não foi um livro feito exatamente assim. Ele é um compilado de vários trechos de outros livros do mesmo autor. A princípio, quando eu vi isso, eu não gostei muito, eu não gosto de ler livros desse tipo, porém, depois eu acabei gostando, porque como é o primeiro livro que eu leio do Max Lucado, é legal ter essa visão um pouco mais panorâmica de obras diversas para ver como é que o autor trabalha, né? Eu achei legal. Mas então é isso, esse é o livro Perdidos e Achados do Max Lucado. Terminei de ler hoje mesmo já tô gravando porque eu fiquei meio empolgado com a leitura, eu queria falar logo pra vocês, na minha opinião. Se você gostou, clique em gostei aí embaixo, tem um botão aqui, vai lá e clica para eu saber que você gostou desse vídeo, isso é muito importante para esse canal. E se você gostou também e quer acompanhar outros vídeos, se inscreva, tem um botão aqui embaixo para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos que virão. Obrigado por ter assistido até aqui e falou!